Direto ao ponto. Oferecimento: Plataforma Intacta 2 Extend. O futuro da soja é seu. Aprosmate, Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. E Ato Sementes. Juntos vamos sempre vencer os desafios do campo. Olá, está no ar mais um programa Direto ao Ponto. Hoje fazendo aqui dos estúdios do Canal Rural de Brasília. Tenho o prazer de ter aqui o deputado Sérgio Souza. Seja bem-vindo, deputado. Para mim é um prazer estar aqui novamente no Direto ao Ponto, um programa que já fazia algum tempo que não vinha, mesmo encontrando você semanalmente lá nas nossas reuniões da Frente Parlamentar Agropecuária. Maravilhoso evento da Abramilho que estivemos presentes nesses dias. Estamos aqui, Glauber. Foi muito bom. Deputado, a gente teve ontem, pode-se dizer, um marco histórico, né? Como a gente teve também o marco histórico da aprovação da lei dos defensivos agrícolas, né? Então, a nova lei dos defensivos, que alguns chamam de pesticidas, né? E a gente teve também a questão do marco temporal. Queria que o senhor falasse para a gente um pouco como é que foi essa sensação, esse sentimento, como é que vai ser agora, qual é a repercussão disso. Vamos bater um papo primeiro sobre isso. Glauber, assim, a gente tem um foco muito grande nas pautas que interessam ao setor agropecuário, que venha ajudar a reduzir o custo de produção, né? E dar segurança jurídica, dar garantia do direito à propriedade. Você lembra aí a questão dos defensivos agropecuários? Essa semana nós tivemos no Senado com o presidente Rodrigo Pacheco, com o relator Contará, com a senadora Lisiane Gama, que são pessoas assim que têm uma posição muito forte contra isso, também com o líder do governo Jacques Wagner, com o presidente Pacheco, com a senadora Tereza Cristina, com o ministro Carlos Fávaro, Pedro Lupion, o Arnaldo, eu, o Nishimori, lá conversando sobre este assunto. Inclusive, vamos ter algumas reuniões aí com o relator para a gente tramitar esse assunto dos defensivos agropecuários no Senado, porque precisa terminar, né? Começou, veio do Senado, lá um projeto de 2009, veio em 2002 para a Câmara, volta depois de 20 anos para o Senado e adormece novamente. Acho que tem como caminhar. E igual o marco temporal, é 2007. Isso aí. E agora o marco temporal que vai para lá também, né? E o marco temporal... Na verdade, o projeto ele não trata-se de marco temporal. Ele regulamenta, ele diz o que está na Constituição novamente, né? Porque quem dá o marco temporal é a Constituição brasileira. Tem lá o artigo 231 da Constituição, que diz dos direitos e as prerrogativas do índio, e lá no ato das disposições transitórias da Constituição, lá no artigo 67, dá um prazo para o Estado brasileiro demarcar todas as terras indígenas de 88, a partir de 5 de 88, 5 de outubro, em 5 anos. E o Estado não fez. Agora, quais terras indígenas? Aquelas tradicionalmente ocupadas. Tradicionalmente no presente, aquela que esteja ocupada naquele momento. Quando? Da promulgação da Constituição de 88. Só que, como o Estado brasileiro não conseguiu fazer, neste tempo, as demarcações, todas elas, isso ficou perene. Sempre se faz demarcações, mas sobre quais regras? Então tem que se dar as condicionantes. E o Congresso brasileiro não conseguiu fazer a regulamentação da Constituição desde 88, faz 35 anos, e o Congresso não avançou nessa pauta, porque é uma pauta bastante dividida, bastante polêmica, né? Quem assistiu às votações ontem, antes de ontem, nos últimos tempos, desse tema no Congresso Nacional, percebeu isso. E quem fez essa regulamentação? O Supremo. O Supremo, no caso Raposa Serra do Sol, lá de Roraima, há 10 anos atrás, o Supremo regulamentou. Só que o Supremo é a nossa Corte Maior de Justiça, no entanto, a sua composição não é para sempre, ela muda, né? E já mudou muito dos últimos 10 anos. Aí. E aí, ou seja, precisa de uma legislação mesmo, bem clara, né? Perfeito, deputado? Perfeito. E o Supremo está ameaçando mudar o entendimento dele de 10 anos atrás. Inclusive está pautado agora para início de junho, no Supremo, uma reanálise do marco temporal. E o que nós fizemos?
Adiantamos no Congresso, votamos na Câmara e agora vai ao Senado. Isso dá uma regra muito clara. E a gente diz assim, Glauber, nós não somos contra índio, não. Muito pelo contrário. Nós queremos que o índio tenha dignidade de vida, que o índio tenha saúde de qualidade, educação de qualidade, que mantenha as suas culturas, que tenha como sobreviver sobre a terra. Até eu faço uma referência aqui, que é um assunto bem recente e a sociedade brasileira acompanhou, que é o caso dos Yanomamis, né? Uhum. Tem 20 e poucos mil índios na reserva dos Yanomamis. E qual o tamanho do território deles? Maior que Portugal. Maior que o país de Portugal. Tem 20 e poucos mil índios. Maior do que Santa Catarina, que o estado de Santa Catarina que tem 8 milhões de habitantes. E é onde tem um dos melhores IDHs, onde tem uma qualidade de vida maravilhosa dos catarinenses, um estado que é uma das grandes economias desse país. E lá nessa reserva que tem 20 e poucos mil índios, desnutridos, problema de violência sexual, de saúde, de garimpo ilegal. E num território daquele tamanho, se o Estado não levar comida lá para o índio, ele passa fome. Então, essas coisas você tem que dar ao índio a liberdade dele poder produzir dentro desse território, de explorar esse território economicamente. É que, na verdade, quando você vê todos os argumentos, né? Primeiro eu queria, vamos falando até de argumentos contrários, que eu acho que é interessante a gente, porque os argumentos favoráveis a gente tem todos, né? Mas o contrário, por exemplo, uma primeira coisa que, por exemplo, já criticam que não poderia ser por um PL, 490, teria que ser por uma PEC. Né? Então dá para entender já que, por exemplo, o PT, que votou na maioria, o PSOL. Interessante que na votação a gente nota que teve 3 partidos, se não me engano, que votaram totalmente contra, né? O resto foi mesclado, né? Mas daí, no caso, com certeza o PSOL e o PT vão entrar no Supremo, depois de ser aprovado isso aí, vão entrar no Supremo. Mas qual que é a sua opinião com relação... Com certeza foi estudado isso. É inconstitucional esse PL ou não? Olha, eu acho assim... Nós estudamos. Eu acho que eles precisam estudar também, Glauber. Eles querem criar uma narrativa, né, dessa inconstitucionalidade, dizendo que isso será questionado no Supremo e tudo mais. Eles falam que deveria ser uma lei complementar, né, um PLP, né? E nós estamos regulamentando a Constituição através de uma lei ordinária. Só que é o seguinte, nem toda a regulamentação da Constituição é feita por projeto de lei complementar. A lei complementar, ela complementa a Constituição. A lei ordinária, ela regulamenta a Constituição. Inclusive, tem um dispositivo dentro da Constituição que diz quais são os casos que se usa a lei complementar. Por exemplo, para tratar de matéria tributária, é lei complementar, está lá na Constituição, é só ler. Eu não me lembro agora, artigo 22, tem que dar uma olhada lá. Mas está lá escrito, e este caso não é caso de lei complementar. Agora a gente deixa eles falando, né? Porque eles não têm mais o que falar. Porque, na verdade, esses parlamentares que vivem dessa narrativa, porque isso dá voto, isso dá Ibope, né? Isso dá mídia para eles. Então, isso para eles é bom. Para nós, parece pejorativo. Mas, no final, é nós que estamos preocupados com o índio. Nós que queremos dar qualidade de vida para o índio. Nós queremos dar a ele a possibilidade de explorar o seu território. Eu tenho falado muito com a imprensa, inclusive na tribuna, debatido nos bastidores da nossa articulação política, Glauber. E eu tenho feito uma seguinte comparação. O Brasil é um grande produtor mundial de alimentos. Ponto. O solo do Brasil é um solo razoável. Não é um solo rico e não é um solo pobre. É um solo que você tem que colocar nele alimento para a planta. Se você não colocar o fertilizante, o alimento para a planta, você não vai produzir como se deve, ter uma produtividade média boa. E de onde é que você tira esse alimento para a planta? Você tira de algumas jazidas no Brasil, mas a grande parte ela vem de fora. Por exemplo, o potássio vem do Canadá. Quase na sua totalidade vem do Canadá. E da onde é que vem do Canadá? De reservas indígenas.
está lá dentro de reservas indígenas. E de lá sai... os índios recebem royalties. Claro, eles recebem por isso e tem uma qualidade de vida enorme por isso. Não muda. Ah, mas espera aí, você está querendo tirar do índio a condição de liberdade, a condição das culturas dele. Porque hoje as reservas brasileiras são reservas de miseráveis. Essa é a grande verdade. Glauber, assim, ó, nós temos regiões nesse país, você pega lá, se você olhar um mapa do Brasil e colocar em cima dele as demarcações de terras indígenas, na grande fronteira da Amazônia, Cabeça do Cachorro, quase das Guianas até a Bolívia ali, está quase tudo demarcado em terras indígenas, da grande fronteira. São povos isolados. Estão lá. Agora, você vai aqui para o meu estado do Paraná, por exemplo, que tem muitas reservas indígenas. Está antropizado há 200 anos, há 300 anos. Você vai lá em Porto Seguro, aqui na Bahia, onde o Brasil foi descoberto, tinha índio, não tinha? Está lá até hoje, está antropizado. Agora, esse cidadão, ele tem que poder explorar o território dele economicamente para ele sobreviver. Agora, bonito, e é o que esse povo defende, é índio em beira de rodovia, em beira de estrada, nas cidades, nas esquinas, mendigando. Eu vou pedir para você um momentinho, nós vamos para o intervalo e já voltamos focando nos pontos de críticas a esse projeto. Não sai daí. De volta direto ao ponto, falando com o deputado Sérgio Souza, que é do Paraná, né? Então, um grande líder aí. Deputado, continuando falando sobre essa questão do marco temporal, um dos grandes argumentos, essa questão que vão tirar, no caso, vão aumentar o desmatamento, que na verdade a questão toda é que quer tirar os índios das reservas dele e para poder desmatar. Então, eu acho que eu vi, né, um dos principais argumentos seria isso. Isso é uma realidade? Bom, não é, né? Primeiro que ninguém tira índio da reserva deles, né? O que nós estamos dizendo aqui nesta lei não é que também não vai haver mais demarcações, é criando regras para as demarcações. E a regra de áreas demarcadas é que elas ficam, todas elas, em florestas intactas, né? No entanto, tem áreas antropizadas. Lá no Paraná, por exemplo, que é o meu estado, tem áreas de reserva indígenas que está antropizada há décadas, inclusive com cultivo de lavouras. Santa Catarina, não sei quantas famílias são, que inclusive é o objeto do julgamento, né, do Supremo, né, que são, eu não sei se é 450 famílias, uma coisa assim. E ele pega até área urbana, né? Não, área urbana, né? Então, e também pessoas que estão lá já faz mais de 100 anos. Então, que história é essa, né? Você sabe... E o problema, né, deputado, que é importante deixar claro, é que essas pessoas, caso demarcado essa reserva, né, ela simplesmente tem que sair. Ela não é indenizada pela construção que ela fez, pela mandioca que ela plantou, ela simplesmente não é indenizada por nada. Ou seja, a mesma coisa que você, Sérgio Souza, está lá no Paraná, resolve passar uma rodovia, uma rua no meio da sua casa e fala, sai daí, deputado. E aí não vão te pagar nada. Você gastou a vida inteira lá para poder construir. É um absurdo isso. Eu acho que esse é o principal absurdo de como é hoje essas ampliações de reserva. Não respeita também o direito de quem está aqui, investiu, trabalhou, e que é uma vergonha isso, né? O Glauber, assim, né? A gente precisa entender tudo isso, né? O legislador, quando ele colocou na Constituinte, ele colocou de que aquela terra, ele considerou, na concepção dele, ela já está ocupada por índio. E se ela já está ocupada por índio, é um direito originário dele, é dele a terra. O restante todo, o Estado promoveu uma grande reforma agrária nesse país, desde o Dom Pedro. Quem colonizou o Paraná nas companhias hereditárias e tal, as companhias lá, por exemplo, eu sou de Ivaiporã, Paraná, lá de Arapuã, lá foi a companhia Ubá, lá na região de Maringá, Melhoramentos, lá na região do Oeste é outra companhia que colonizou. Quem fez a colonização do Mato Grosso, que levou para lá os produtores rurais, loteando, vendendo os lotes, de Rondônia, foi tudo o Estado brasileiro. Não é um assentamento da reforma agrária. A famosa Mate Laranjeira, que ocupou também. Então, o Estado era dono de tudo isso, sempre foi, o Brasil, a nação brasileira foi dono de tudo isso, e ela vendeu ao privado. Todo mundo comprou. Comprou do Estado, depois a sucessão de terceiros e tudo mais. O índio não. O índio preservou o território dele lá. No entanto, há
uma ação muito grande no país, dizendo que esses territórios não são suficientes, tem que demarcar mais. Nós tínhamos, há 10 anos atrás, a metade das etnias que nós temos hoje, porque virou um motismo, cada dia nasce uma etnia nova. Agora há uma conversa de que o censo do IBGE pode dobrar o número de índios no Brasil, porque tem muita gente se autodeclarando índio. Não, mas eu também. Eu me declarei. Eu sou oriundo de Bororo, lá do Mato Grosso. Então, você tem direito a uma demarcação. Vamos achar um terreno para você. Só que aí, respondendo a sua pergunta, Glauber, veja só. Eu também tenho sangue índio lá de trás. Dá pra olhar. Meu cabelo liso aí já vai ver que é... Bugrão, né? Diz que o meu tataravô andou fazendo umas viagens pelo meio da selva lá do Paraná no passado. Mas assim, ó, essa questão de você não ter direito a nada. Então, o princípio é isso, está lá na Constituição, de que o direito é originário. No entanto, o Estado vendeu essas terras para os produtores rurais, o Estado garante o direito à propriedade, está dentro da Constituição. Agora, o direito originário do índio vai prevalecer se o Estado brasileiro quiser pegar essa terra e entregar para o índio, então ele tem que expropriar. Porque a Constituição não permite a desapropriação. Então, qual que é a nossa... Mas no marco temporal, isso muda? Não muda, ainda não. Porque o marco temporal e as condicionantes é uma regulamentação da Constituição. E nós precisamos mudar a Constituição. Aí tem um projeto de emenda à Constituição, é 132, que já veio do Senado, acho que vem lá da época do... Não lembro quem foi o autor, mas acho que Simone Tebet foi a relatora. Ele já chegou, Alceu Moreira é o relator na Câmara dos Deputados. Este faz a alteração da Constituição para permitir que o Estado faça a desapropriação daquela área e entregue ao índio, ou que o Estado substitua aquela área, por exemplo, se essa área é urbana, ela já é devidamente antropizada. Como é que o índio vai caçar, vai pescar ali, vai sobreviver? Não tem mato, não tem peixe no rio o suficiente, ele vai passar fome, ele vai ter dificuldade, ele não pode arrendar a terra, ele não tem cultura de plantar e cultivar na terra. Mas espera aí, tem um parque estadual, nacional, que está ali, ou uma outra área que o índio pode ser deslocado. Ótimo. Isso também nós vamos fazer uma alteração na Constituição. Agora, tudo isso também, né, deputado, para poder acontecer essa indenização ao produtor, precisa desse marco temporal. Se não tiver o marco temporal, não vai ter que indenizar nunca, né? Tanto que a gente tem defendido. Primeiro, votar o marco temporal. Depois nós votamos a alteração na Constituição. Os dois estão bem encaminhados agora. O marco temporal vai ao Senado, que tem a prerrogativa de fazer as modificações, pode voltar à Câmara, né? Nós até fazemos um apelo para que o Senado analise isso rapidamente e faça as alterações. Então, agora, por exemplo, vou pegar no caso do PL dos defensivos. Já foi para lá, era para ser votado, mandaram de volta para a comissão, ou seja, o licenciamento ambiental, ou seja, o Congresso vem fazendo, a Câmara, né, dos Deputados, vem fazendo um belo de um trabalho, e o Senado vem fazendo, me desculpe os senadores, né, tem senadores maravilhosos lá, mas me desculpe, está travando o país, desenvolvimento. E agora? Pois é. Aí o Pacheco, né, o senador presidente já tipo, não, vamos analisar, vamos olhar, que pode levar 10 anos, 20 anos, e o julgamento é dia 7, né, do Supremo. Como é que fica, então, deputado? Então, assim, no caso do marco temporal, o Supremo, há uma conversa com o Supremo, uma vez avançando o projeto no Congresso, avançou na Câmara, o Supremo retira de pauta, suspende a votação até... Vocês esperam que aconteça isso? Foi conversado nesse sentido. Lógico que isso não está escrito em algum lugar, mas nós esperamos que isso venha acontecer. Mas é um recado já, né? Pela votação expressiva, que tem quase o dobro de votos, né? Porque o Supremo está dizendo o seguinte, essa prerrogativa não é minha, então vocês precisam fazer. Se vocês não derem um sinal que vocês vão fazer a regulamentação, eu vou ter que fazer aqui. O Supremo não quer fazer isso. E o Senado... nós mandamos bastante coisas para lá, nós mandamos licenciamento, nós mandamos regularização fundiária, nós mandamos a lei dos defensivos, nós encaminhamos também ao Senado agora o marco temporal e outros projetos. E, na verdade, esses projetos não tramitaram na velocidade que nós queríamos no Senado. Mas também, Glauber, assim, a gente tem que entender, né? Esse projeto dos defensivos chegou em 2002 na Câmara, ficou 20 anos na Câmara.
e saiu em 2022. Faz um ano e meio que... Nem isso, um ano que saiu da Câmara. Passou pelas comissões, estava no plenário, inclusive há um pedido de urgência para ser protocolado, e houve a prerrogativa dos senadores fazerem requerimentos para tramitar em outras comissões. E assim foi feito e acabou voltando, né? Uhum. Agora, o que cabe a nós aqui é fazer a articulação política e fazer a conversa. A conversa que nós tivemos com o relator e com todos aqueles que eu coloquei aqui no início do programa, lá no Senado essa semana, foi no sentido de que abra o projeto, selecione todas as suas dúvidas e nos chame para debater. Se você nos convencer de que aquilo não tem como estar no texto, nós vamos tirar. Se nós podemos argumentar e demonstrar o porquê que aquilo está no texto e porquê que aquilo é importante estar no texto. Porque hoje, na verdade, você tem moléculas antigas sendo aplicadas nesse país, de maneira que, às vezes, ela não tem mais a eficiência que tinha no passado. Você tem que pulverizar 3, 4, 5 vezes. Você pega o caso da cigarrinha, né? No milho, você que é o nosso Sim. representante maior do milho. Agora já se resolveu isso. Mas tinha produtor... Bem, né? Tinha produtor que chegava a colocar 9 pulverizações da cigarrinha. E se tivéssemos uma molécula mais eficiente para combater, de repente, com uma só você resolvia, né? Deputado, estamos indo para o final do programa. Eu queria dizer assim, você como um líder, está animado? Nós temos aí 30 segundos. Olha, assim, eu tenho uma preocupação muito grande, que o custo de produção ainda não reduziu, mas o preço da mercadoria reduziu muito, né? Eu digo assim sempre, o produtor rural ele não dá preço naquilo que ele compra e também não põe preço naquilo que ele vai vender. Mas ele tem uma esperança muito grande e eu acredito que temos grandes dificuldades, mas um bom plano safra vai ajudar muito o nosso produtor rural e a nós aqui no Congresso Nacional estamos aqui para cuidar de você. Esperamos que venha esse plano safra, vamos, né? O ministro Carlos Fávaro está trabalhando, né? Então vamos ver se a gente consegue. Muito obrigado, deputado. Muito obrigado a você pela companhia. Até o próximo programa. Direto ao ponto. Oferecimento: Plataforma Intacta 2 Extend. O futuro da soja é seu. Aprosmate, Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. E Ato Sementes. Juntos vamos sempre vencer os desafios do campo.